do versículo 1 ao versículo 9. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra lida e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus define um homem piedoso como aquele que, apesar de ser pecador, miserável e não merecer nada de Deus, ele teme a Deus, ele entrega o seu coração ao Senhor. Então, é esse a quem a palavra de Deus define como um homem piedoso, uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus. A Bíblia o chama de justo, e não é justo pelas suas próprias obras, mas é justo porque foi justificado por meio de Cristo. E a Bíblia define o homem ímpio ao contrário desse. É o homem que, estando em seus pecados, confia em si mesmo, confia na sua própria força, rejeita Deus, rejeita as coisas de Deus, está em rebelião contra Deus, e assim então é uma pessoa que não tem no seu coração o propósito de servir a Deus. Este é aquele que a Bíblia define como ímpio. E a questão da impiedade, ela tem, lógico, níveis de apresentação dessa impiedade. A pessoa, pelo fato de não temer a Deus, já é considerado e chamado de ímpio, sujeito à condenação eterna. Contudo, os ímpios agem de formas, em graus diferentes de maldade, ao ponto de termos pessoas ímpias que demonstram um nível de maldade inacreditável. Nós temos na história muitos exemplos, e ficaríamos aqui, talvez, muitas horas falando de homens conhecidos da história que são representações da impiedade. Mas eu quero citar apenas dois que são conhecidos, pelo menos pela grande maioria. Um deles se chama Joseph Stalin, que foi o primeiro-ministro da União Soviética desde maio de 1941 até a sua morte em março de 1953. Portanto, Stalin, ele governou a União Soviética, a antiga União Soviética, com punho de ferro durante 29 anos. E esse homem, ele usou o seu poder político da forma mais cruel possível. Ou seja, pelo seu poder político, milhões de camponeses foram mortos ou morreram de fome. E este homem, por causa do seu poder político, a sua impiedade, provocou a morte de mais de 20 milhões de habitantes do seu próprio país. Outro nome que podemos considerar um ícone
né, de impiedade durante a história é um homem chamado Adolf Hitler, que foi líder do Partido Nacional Socialista Alemão. Ele foi o fundador do movimento nazista e ele esteve na origem da Segunda Guerra Mundial e daquele momento histórico muito triste que nós conhecemos como o Holocausto. E as suas políticas, né, de conquista territorial, política de subjugação racial, levaram à morte a milhões de pessoas, assim como ao genocídio de 6 milhões de judeus. Homens que são conhecidos pela sua maldade, conhecidos pela sua impiedade. E nós podemos ver neste salmo que nós lemos hoje um exemplo de alguém também que nós podemos considerar como um referencial, um ícone de impiedade. O Salmo 52 tem aqui como o contexto histórico o momento em que Davi fugia de Saul quando Saul queria matá-lo, queria tirar a sua vida. E o destaque está na ação de um homem chamado Doeg, que era um dos pastores de Saul. A própria parte inicial aqui do Salmo fala que Doeg era um edomita, ele era da nação de Edom, né? E Doeg era um dos pastores de Saul. E a perseguição de Saul a Davi era uma perseguição totalmente injusta. A perseguição de Saul a Davi era motivada pela inveja de Saul, porque Davi venceu muitas batalhas à frente do povo de Israel, e o povo de Israel passou a reconhecer a Davi pelo seu sucesso, pelas vitórias que ele alcançou à frente do povo de Israel. E Saul, então, motivado por esta inveja e até mesmo pela insegurança, um rei inseguro, porque via Davi como aquele que poderia tirar dele o trono. Então a insegurança de Saul o levou a atacar Davi e a persegui-lo. E Doeg, este homem que nós vamos ver o porquê que ele representa aqui a impiedade, tendo informações da localização de Davi, ele passou essas informações para Saul. E isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Eu vou ler aqui um trecho dessa passagem, então, em 1 Samuel 22, que diz assim: Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Davi, fugindo de Saul, vai até a casa de Aimeleque, e ali Aimeleque dá a ele alimento, dá as provisões que ele precisava, e entrega a ele a espada de Golias, para que ele usasse essa espada daquele inimigo a quem o próprio Davi derrotou. E agora ele entrega a espada de Golias a Davi, para que seja um instrumento dele para a sua defesa também. E Doeg, tendo visto isso acontecer, foi lá e contou a Saul. E tendo essa informação, então, Saul mandou matar Aimeleque e outros sacerdotes da casa do Senhor e várias outras pessoas. Isso agora registrado na continuação desse texto que eu comecei a ler para vocês. E diz assim: Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que levantasse contra mim e se me armasse ciladas, como hoje se vê.
Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da guarda pessoal e honrado da tua casa? Acaso é de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo de nada soube, e de tudo isso, nem muito, nem pouco, respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa do teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Também os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou ao fio de espada homens, mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Então o que nós temos aqui no Salmo 52 é um relato da ação deste homem chamado Doeg, um homem ímpio, um homem motivado pela maldade e que trouxe um grande prejuízo ao povo de Israel quando falou a Saul a localização de Davi. Assim então foram mortos não apenas Aimeleque, mas todos os sacerdotes e homens, mulheres e crianças. No Salmo 52 nós podemos entender que Doeg é a representação de todos os homens maus, ímpios, que não temem a Deus, ou seja, que agem por interesses próprios, que não se importam com as consequências das suas palavras ou as ações na vida de outras pessoas, que se posicionam intencionalmente contra Deus e contra todos os que vivem segundo os preceitos de Deus, e que são inimigos de Deus, são inimigos do reino de Deus, são inimigos do povo de Deus. Tendo isso em mente, meus irmãos, nós queremos refletir neste salmo sobre algumas constatações a respeito da impiedade. Algumas constatações a respeito da impiedade. E uma das constatações que nós podemos ver nesse texto do Salmo 52 é que os ímpios, aqui representado por Doeg, os ímpios são motivados pela maldade. Os ímpios são motivados pela maldade. Ou seja, primeiro, os homens ímpios têm prazer na maldade. Doeg não era um homem poderoso, ele não era rei, ele não era governador, né? Mas ele exerceu poder quando satisfez a vontade do rei Saul. Ele era um pastor de Saul. Mas ao levar uma informação privilegiada ao rei, o próprio rei o empoderou. Essa palavra é muito usada hoje, né? Mas o próprio rei deu poder a Doeg e deu a ele a espada para que ele então fizesse aquela matança. E o versículo 1 diz assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? É uma palavra de Davi que se dirige a esse episódio envolvendo Doeg, e a pergunta é uma pergunta que intriga o ímpio, porque a ideia é: por que te glorias na maldade? Por que você se acha o Todo-Poderoso? Por que você se alegra na maldade que você pratica? E o versículo continua dizendo: Pois a bondade de Deus dura para sempre. A pior maldade ou a pior impiedade do homem não anula a bondade de Deus. Por mais que o homem seja ímpio e mau e pratique as mais absurdas maldades, estes atos não anulam
a bondade de Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Por que te glorias na maldade? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Mesmo quando a maldade parece prevalecer, e nós vemos isso ao nosso redor em inúmeras situações, né? Parece que a maldade prevalece, parece que não há um controle sobre a maldade. Mas quando a maldade prevalece ou parece prevalecer, em nada a bondade de Deus é afetada. Em nada a bondade de Deus é diminuída. Em nada a bondade de Deus é obstruída. A maldade do homem, meus irmãos, é exercida somente até onde Deus quer e somente até quando Deus quer. Nós devemos ter em mente esta verdade, sabendo que, por mais ímpio e mau seja o homem ao nosso redor, a maldade deste homem só vai até onde Deus quer e até quando Deus quer. Mas a bondade de Deus em favor do seu povo é soberana. Ela não é controlada por ninguém. A bondade de Deus não é limitada por qualquer pessoa. E outro, o salmista diz que ela é para sempre. A bondade de Deus é soberana e ela é para sempre. E Davi busca consolo diante do assassinato provocado por Doeg, exatamente na confiança de que, apesar de qualquer situação, apesar daquela situação tão triste que sobreveio sobre o povo de Israel, a bondade de Deus permanece para sempre. É neste fato que Davi busca o consolo naquele momento, em que, sendo perseguido, sendo traído, agora essa situação provoca a morte de possivelmente mais de 100 pessoas, entre elas crianças, até crianças de peito. Certamente Davi se abate, se entristece, mas ele confia, ele busca consolo no fato de que a bondade de Deus permanece para sempre. Portanto, estes homens maus, os ímpios, têm prazer na maldade. Mas os homens ímpios também usam a língua como instrumento para provocar o mal. Os homens ímpios usam a sua própria língua para provocar o mal. A língua é usada para articular, é usada para esquematizar planos de ação que provocam destruição e promovem todo tipo de engano. Confiram comigo no versículo 2, que é exatamente isso que o salmista está dizendo, referindo-se diretamente a Doeg, e a partir de Doeg, pensando em todos os homens ímpios, ele diz assim: a tua língua urde planos de destruição. E ele compara a sua língua como uma navalha afiada. Nós podemos imaginar o poder de uma navalha afiada, né? Ela pode provocar grandes estragos. E Davi diz que a sua língua planeja destruição. Ó praticadora de enganos. Então a língua é usada em harmonia com as motivações mais íntimas do coração. Quais são as motivações mais íntimas do coração do homem ímpio? Está registrado aí no versículo 3 e no versículo 4. Amas o mal. Essa é uma motivação íntima do coração de um homem que não teme a Deus. Amas o mal antes do que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Versículo 4, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, o homem ímpio, ele usa a sua língua como instrumento para provocar o mal. E como a língua tem o poder para destruir. Isso Tiago fala na sua carta, nós já ouvimos, já lemos, né? Sobre este pequeno órgão do nosso corpo que tem um poder destruidor. Mas o problema da língua não está no órgão em si, mas naquilo que ela traz à tona. E a língua traz à tona aquilo que está no coração, aquilo que está no mais íntimo do ser, né? Portanto, os homens ímpios trazem à tona, através da sua língua, palavras destruidoras, palavras que trazem
prejuízos, palavras devoradoras. E eles fazem isso porque é isso que está no seu coração. É isto que está no seu ser, no mais íntimo. E é isso que eles desejam. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, ele traz uma figura muito parecida com esta, descrevendo a impiedade do homem. Então, Romanos 3, de 11 a 18, diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui, Paulo está fazendo uma descrição de quem é o homem ímpio. O homem que não teme a Deus está descrito exatamente assim como faz Davi no Salmo 52. Meus queridos irmãos, diante de tantos absurdos que nós presenciamos na sociedade em que nós vivemos, muitas vezes nós nos perguntamos por que as pessoas agem de forma tão maldosa. Por que Stalin fez o que fez? Por que Hitler fez o que fez? Porque ao nosso redor, no nosso tempo, nós temos visto tanta maldade. Nós nos perguntamos por que o ser humano é tão egoísta. Por que muitas pessoas não se importam com o bem daqueles que estão ao seu redor? Por que em meio a uma pandemia mortal, pessoas com o poder nas mãos têm a capacidade de desviar recursos financeiros que deveriam servir para salvar vidas? Nós nos perguntamos por que as coisas acontecem dessa forma. E uma das respostas a essas perguntas é que o ser humano é de todo corrompido desde o seu coração, as suas motivações, os seus desejos, os seus planos. Como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. Não há o que se esperar diferente do homem que está afundado nos seus próprios pecados, na sua impiedade. Esse é o resultado natural do homem ímpio. A única forma do ser humano deixar de ser guiado pela impiedade do seu coração é por meio da transformação do Evangelho. Nós cremos que o homem, por mais ímpio que seja, por mais afundado no seu estado de pecado, quando este crê no Evangelho, o Evangelho transforma a sua vida, e nós temos muitos exemplos na Bíblia, exemplos ao nosso redor. Então, a única forma do ser humano deixar de ser guiado pela impiedade é exatamente pela transformação do Evangelho. Os cristãos devem cuidar e viver em santificação para que não imitem as obras ímpias. Os cristãos são chamados a reprovar tais obras e tal forma de vida. Muitas vezes nós acabamos, em algum momento, em algum grau, imitando estas obras. Mas o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, que não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, devemos reprová-las. E a nossa vida em santificação é que nos permite viver uma vida piedosa. Porque o nosso coração é tendencioso ao mal. Mas em Cristo Jesus, Deus nos libertou do império das trevas. Retirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne. Embora ainda contaminado pelo pecado, mas agora em Cristo nós temos condição de viver uma vida diferente, não nos conformando com essa impiedade natural na vida daqueles que não temem a Deus.
nós podemos caminhar um pouco mais e perceber uma outra constatação a respeito da impiedade nesse texto. E a outra constatação que nós percebemos é que a estabilidade dos ímpios é passageira. A estabilidade dos ímpios não é para sempre, ela é passageira. O homem poderoso, né, como o salmista começa dizendo aqui, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Né? Então, este homem poderoso, ou que se sente poderoso para praticar o mal, ele tem a impressão de que seus atos são inatingíveis. Eles agem como se não tivesse um Deus a quem hão de prestar contas. E pensando em Saul e em Doeg, Davi descreve exatamente a respeito de sua vantagem transitória, a qual dará lugar, no tempo certo, ao julgamento e punição que vem da parte de Deus. E aí então é que nós vemos que a impiedade do ímpio, o seu poder é transitório. E nós podemos ver aqui que a aparente vantagem, a aparente segurança, ou a aparente estabilidade dos ímpios, ela é interrompida no momento que Deus quer, no tempo que Deus quer. Veja comigo no versículo 5, que diz assim: também Deus te destruirá. Davi faz lembrar a Doeg, aos homens ímpios, o seguinte: porém Deus te destruirá para sempre. E ele diz assim: há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Podemos imaginar aqui uma figura de alguém estando lá na sua casa, no conforto, na estabilidade, achando que está tudo bem, e de repente alguém o puxa pelas golas das suas camisas e arranca da sua tenda, e o lança para fora. A palavra aqui, ele te extirpará da terra dos viventes. Davi está lembrando a Doeg e a todos os ímpios que a sua estabilidade aparente ela é passageira, porque no tempo de Deus, na hora que chegar o momento, nada impedirá que este homem sofra as consequências da sua impiedade. Tem um sermão que foi pregado em 1741 por Jonathan Edwards. Esse sermão é um sermão bem conhecido, que tem como título Pecadores nas mãos de um Deus irado. E aqui eu tenho um trecho desse sermão quando ele diz assim: a ira de Deus é como grandes águas que estão represadas agora. Ela aumenta mais e fica mais e mais elevada, até que chega ao limite. E quanto mais é impedida, mais rápido e poderoso é o seu curso quando é liberada. É verdade que o julgamento contra as suas más obras não foi executado ainda. O ímpeto de vingança de Deus tem sido segurado. Mas, enquanto isso, as suas culpas constantemente aumentam, e a cada dia vocês entesouram mais ira. As águas estão constantemente crescendo e aumentam diariamente com mais força, e não há nada senão a mera bondade de Deus capaz de deter o que não quer ser detido e se esforça para continuar. Se Deus apenas retirasse sua mão das compotas do dilúvio, elas imediatamente se abririam, e as ígneas ondas da fúria da ira de Deus se derramariam com fúria inconcebível e viriam sobre vocês com poder onipotente. E se suas forças fossem 10.000 vezes maiores, sim, ainda que fossem 12.000 vezes mais fortes que o mais resistente e tenaz demônio no inferno, isto nada representaria e nem poderiam suportá-las. Neste sermão ele está dizendo aos ímpios que se enganam com a sua estabilidade, como se estivesse tudo bem apesar da sua maldade. Ele está dizendo, a ira de Deus está se represando como águas que se juntam numa represa. E quando esta represa se arrebentar, nada segura a força
destas águas. Portanto, Davi está alertando a Doeg, a todos que vivem na impiedade, que a sua estabilidade é uma estabilidade ilusória. Porque vem o tempo em que Deus trará fim a tudo isso. E nós podemos ver também nesse texto, quanto a essa questão da instabilidade da vida dos homens ímpios, é que o vexame dos homens ímpios é presenciado pelos homens justos. Versículo 6, olhem bem o versículo 6, o que diz: os justos hão de ver tudo isso. Ele está se referindo à destruição dos homens ímpios, né? Os justos presenciarão tudo isto, e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quando é noticiada a morte de uma pessoa que usou de sua posição, autoridade, poder, influência, para a prática do mal, a reação natural das pessoas é o seguinte: do que adiantou tudo isso? Não é assim? Quando você conhece uma pessoa que levou a sua impiedade às últimas consequências, e essa pessoa vem a morrer, você logo pensa, do que adiantou? E aqui o salmista Davi está dizendo que os justos presenciarão a destruição dos ímpios e dirão a si mesmo: onde está, né? Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, confiava nos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Meus irmãos, a falsa estabilidade dos homens ímpios, ela é destruída e ela é desmascarada, não apenas quando Deus interrompe a sua vida aqui na terra, mas também e principalmente quando este homem ímpio se vê diante do juiz eterno e recebe a sentença de condenação eterna. E assim então, essa estabilidade do homem ímpio cai por terra. Cai por terra aqui e cai por terra eternamente, porque ele sofrerá o vexame eterno, ele sofrerá a condenação eterna. E aí então, nós podemos caminhar no texto e perceber que a instabilidade do homem ímpio, ela é contrastada com a segurança verdadeira do homem temente a Deus. Vejam só que aqui a impiedade de Saul, de Doeg, é contrastada com a piedade de Davi, de todos os servos de Deus que estavam com Davi. Os ímpios demonstram uma confiança arrogante em suas próprias forças, na sua capacidade, nos seus bens, na sua sabedoria. Só que essa confiança, ela vai dar lugar a uma destruição repentina e eterna. Os servos de Deus desfrutam de uma vida plena e frutífera na presença de Deus. Vejam aí o versículo 8, quando o salmista agora contrastando a sua vida de temor a Deus com a vida de Doeg, de Saul e de todos os ímpios. Ele diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Ao contrário daquele que tem uma falsa estabilidade, que quando menos espera, Deus o arranca da sua tenda e o lança e o extirpa. O salmista diz: quanto a mim, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Os servos de Deus demonstram uma confiança humilde na misericórdia de Deus. Eles sabem que não há mérito próprio. Eles sabem que os resultados dessa confiança são eternos. É o que diz aí o final do versículo 8. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Assim é o coração daquele que teme a Deus. Ele não confia em si mesmo. Ele confia na misericórdia de Deus para sempre. E os servos de Deus têm um coração cheio de gratidão por todas as obras que o Senhor tem realizado. Versículo 9. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Os servos de Deus, meus irmãos, perseveram
nas adversidades que são provocadas, aqui no caso, por Doeg. Ele persevera nas adversidades, juntamente com todo o povo de Deus. E a razão dessa perseverança está na confiança de quem é Deus. Quem é Deus? Como diz aqui. Final do versículo 9. Na presença de teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Aqui ele descreve quem é Deus. Por que Davi, diante daquela situação tão terrível que ele estava passando, ele ainda pode dizer que ele confia no Senhor? Ele persevera em confiança no Senhor, apesar daquela dura adversidade que ele estava passando. Ele tem perseverança no Senhor porque ele confia em quem é Deus. E aqui ele fala, esperarei no teu nome. Então, quando se fala do nome de Deus, está se referindo ao nome pactual de Deus, Yahvé. É o Deus que veio ao homem, e o homem sem merecer nada, Deus se manifesta como um Deus de bondade, de misericórdia, e faz um pacto com este homem, e o inclui na família de Deus, sem ele merecer nada. E então Davi está dizendo, esperarei no teu nome, porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que fez uma aliança, o Senhor não mente, o Senhor há de cumprir a tua aliança para com o teu povo, então eu confio, eu espero, apesar de toda essa adversidade, que aparentemente essa maldade supera tudo aquilo que nós poderíamos aguentar. E ele diz, porque é bom, né? Esperarei no teu nome, porque é bom. Ele começa no Salmo falando que a bondade de Deus dura para sempre. E ele termina o Salmo dizendo, esperarei no teu nome, porque é bom. A bondade de Deus é soberana sobre tudo, ela não tem limites, ela é para sempre. De maneira que, por maior que seja a maldade do ser humano, a bondade de Deus não é invalidada, não é eliminada, não é prejudicada. Deus continua sendo bom e cumprindo os seus propósitos segundo a sua bondade. E aqui eu cito o Salmo, capítulo 1, versículos 3 e 4, que é bem conhecido nosso, e que nos traz exatamente essa distinção entre o justo, o homem que teme a Deus, e o ímpio. E diz o salmista no Salmo 1, falando a respeito do justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma linguagem muito parecida com aquela que Davi usa neste salmo, quando ele diz, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. E o Salmo 1 continua dizendo, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos é que os ímpios têm uma estabilidade aparente, transitória, mas que, quando ele menos espera, essa estabilidade cai por terra, e ele é pego de surpresa. Mas aqueles que temem ao Senhor são como esta oliveira verdejante, que frutifica, que está firme, que está enraizada na presença de Deus, e tem em Deus a confiança, a perseverança, a certeza de que a sua vida está segura, apesar de qualquer coisa que possa acontecer. E eu faço referência aqui ainda a uma visão de João que retrata a consumação dos séculos. O mundo é retratado nesse texto que eu vou ler agora como a grande Babilônia, o lugar de escravidão, o lugar de injustiças, o lugar de todo tipo de maldade, uso do poder para oprimir. Apocalipse capítulo 18, versículos 18 a 20 diz assim,
Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam. Aqui fazendo uma referência à destruição da Babilônia, da grande Babilônia. O mundo no qual nós estamos. E eles gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as cabeças e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O que o salmista diz aqui? Quanto a mim, sou como a oliveira, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Nesse salmo ele diz que o justo temerá e ele há de rir, ou ele contemplará a destruição de toda a impiedade. E aqui no livro do Apocalipse é exatamente isso que é descrito. Diante dessa destruição da impiedade, diz o texto: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Meus irmãos, nós não devemos nos enganar, não devemos duvidar da justiça de Deus, ainda que aos nossos olhos a maldade e a impiedade, ainda que aos nossos olhos a injustiça pareçam prevalecer, essa é uma questão de tempo, é uma questão do tempo de Deus. Nesse momento, todos os ímpios que já morreram estão, neste momento, sofrendo o peso da ira de Deus por toda a eternidade. Todos os ímpios que já morreram já estão em tormentos eternos como consequência da sua arrogância, da sua desobediência e da rebeldia contra Deus. É uma questão de tempo. E todos os ímpios, quando vierem a morrer, aqueles que ainda estão vivos, irão se deparar com o reto juiz e perceberão que a sua arrogância era uma mera ilusão. Essa é uma questão de tempo, porque quando Cristo voltar na consumação dos séculos, então os ímpios ressuscitados sofrerão a ira de Deus por toda a eternidade. Por outro lado, todos quantos confiaram na justiça de Cristo e se despiram da sua arrogância e creram no perdão de Deus, habitarão no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. E que assim então nós entendamos que, apesar de toda a impiedade, Deus continua sendo o mesmo Deus, a sua bondade é para sempre, e nós devemos tão somente continuar confiando neste Deus. Nós vimos aqui, nesse texto do Salmo 52, duas constatações a respeito da impiedade, a partir de Doeg, este homem que aqui representa a impiedade e todos quantos vivem impiamente. A primeira constatação que nós vimos é que os ímpios são motivados pela maldade. A maldade está no mais profundo do seu ser, e essa maldade se extravasa através daquilo que eles falam, através daquilo que eles fazem, e o seu objetivo é tão somente viver para a sua própria vontade. A segunda constatação que nós vimos é que a estabilidade dos ímpios é passageira. Aquele que vive na sua impiedade dizendo paz e segurança, está tudo bem, tudo ok, eis que virá repentina destruição. Que o nosso Deus nos abençoe. E certamente é importante dizer que se você tem vivido uma vida de impiedade, lembrando que impiedade não significa necessariamente que você seja uma pessoa que esteja por aí fazendo e praticando esses males dos quais nós citamos aqui, mas a impiedade ela inicia no ponto em que
o coração está longe de Deus, rebelde contra Deus, em rebelião e vivendo segundo a sua própria vontade. E todo aquele que vive essa vida de impiedade, então, como nós vimos, a sua estabilidade, ela é passageira. E se porventura alguém tem vivido assim, uma vida de impiedade, longe de Deus, é necessário que se arrependa e volte para Deus e se coloque na presença de Deus, reconhecendo seus pecados, suas faltas, creia no perdão, creia na salvação que está em Cristo Jesus, porque somente esta verdade, somente o poder do Evangelho em Cristo Jesus pode levar um homem ímpio a viver uma vida de temor a Deus.